Eu tô fazendo vídeo recorrente aqui no Amigos Vai Explodir há uns 8 anos, mais ou menos. E eu acho que desde aquela época a gente discute a mesma coisa sobre eles não serem pagos devidamente, cara. Isso é absurdo, mano. Eu não aguento mais falar isso, cara. Pelo amor de Deus, paga os cara. Chega! Revolução! Grupos que foram da fama ao flop. Basicamente perguntei pra vocês lá na comunidade do canal grupos que vocês achavam que ia vingar bastante e acabou não acontecendo isso que você esperava. Tem diversos grupos que eu consigo pensar aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês e muitas coisas que vocês comentaram eu concordo. Então fica ligado aí. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindas pessoas a mais um vídeo aqui no Namekusei. E o vídeo começa depois da nossa recomendação. O conceito deles era simplesmente tão único e tão criativo, eu achei que os K-popers internacionais fossem abraçá-los mais que os coreanos. Cara, The Kingdom, inclusive, foi um grupo que eu entrevistei aqui no canal lá no início. E inclusive eu acho que eu fui o primeiro vídeo a falar deles, da existência deles, do debut deles, que foi o debut dos novos reis do K-pop, alguma coisa, o debut mais único do ano, algo nesse sentido, porque tinha a ver com reis da história. E aí eu fui buscando cada origem baseado no nome de cada um. Então, muitas das coisas que eu falei ali naquele vídeo, muitos wikis pegaram e colocaram, né, em coisa aí sobre o grupo. Algumas nem sei se era verdade, mas outras era escancarado pelo nome do artista, né, que eles tinham colocado, que tinha nome de figuras históricas, né? O próprio Arthur era por causa do rei Arthur, ou King Arthur, enfim. As pessoas têm como uma figura de um rei histórico, sabe? Cada era focada em um deles. Um bagulho muito absurdo de bom. Tanto que eu entrevistei eles por isso. Eu apreciava muito eles. Eu queria muito porque queria entrevistar eles. E eu agradeço até hoje por isso, porque foi uma oportunidade muito da hora de fazer. Eu realmente gostei de fazer aquilo. Mas aí tiveram as mudanças de conceitos, membros saíram, porque simplesmente as pessoas não abraçaram o conceito do grupo, não vingou. O nome, ele pegava um pouco, porque já existia o reality show Kingdom. E aí quando você pesquisa, qual que você vai encontrar primeiro? O TV show da Mnet ou o grupo que acabou de debutar? Cara, muito difícil. O que é triste, mano, porque eu gostei dos caras. Tem muita gente que viu alguns shorts, alguns cortes lá na entrevista e gostou, né, muito de todos eles ali. Mas é triste, mano. É triste porque eu realmente vi a potencial. Tem música na minha playlist até hoje. Karma, se eu não me engano. Nossa, Karma é muito boa, mano. Que grupo bom! Eu fico triste até hoje disso ter acontecido. Atualmente, baseado no K-Pop Week, eles estão em ativa ainda, mas o Arthur e o Ivan estão em pausa, estão em hiatus. E eles estão promovendo com 4 membros por enquanto. É triste, mano. Eu queria muito que tivesse dado certo esse grupo, porque eu realmente vi um potencial absurdo. Um tipo de conceito diferente. Na minha cabeça, a Somi tinha tudo para ser uma solista famosa. Do IOI, pra quem não pegou, tá? O primeiro grupo criado pelo Produce 101. Reality show lá, que deu aquela polêmica danada. Enfim, é a primeira temporada. Ela tinha uma fanbase enorme, que tava há anos esperando ela entrar em um grupo, mas quando ela virou solista, ela provou que ela conseguia sustentar todo o trabalho necessário para fazer sucesso, mas acho que ela escolheu mal a agência, que deixa ela no porão por muito tempo. Ela tá na The Black Label e ela precisa urgentemente rever os padrões musicais dela, pois após um ano de espera, os fãs estavam esperando bem mais do que um single genérico de verão. Não estou dizendo que Ice Cream é ruim, apenas não era o suficiente. E não tem como dizer que não foi ela, porque nos vídeos de bastidores ela admitiu que a YG tentou convencer ela a lançar outra música como single e ela bateu o pé em Ice Cream. Aí acho que essas escolhas e a YG influenciaram bastante no flop dela. Cara, a Somi é um bagulho muito complexo, sabe? Porque eu também sou muito suspeito pra falar. Eu gosto muito do que a Somi faz. Eu sou um cara que aprecia ela na música, mano. Eu gosto da Somi. Mas não tem como eu ser mentiroso aqui. Ela no IOI foi muito maior do que ela tá sendo hoje. Minha visão. Não sei números certos. Não sei nada disso. Eu digo sobre a percepção que o público tem dela. Ela no IOI, ela era absoluta, cara. Inquestionável. Ninguém questionava a Somi no IOI. Ninguém diria esse tipo de coisa. A música poderia ser a maior atrocidade da história. Por exemplo, o debut do IOI, eu acho... É Dreamgirls, né? Eu não acho
legal. Mas é o IOI. Irmão, você aceita. Ninguém questionar e fala, nossa, que péssima escolha do IOI de ter feito essa... Ah, péssima escolha, sucesso absoluto, abraço. Talvez só não tenha acontecido ainda. Talvez só não seja o momento dela ainda. E talvez ela seja realmente uma pessoa que brilha bastante em grupo. Que isso acontece, cara. Porque se você for reparar bem duas trajetórias distintas, a Chunha conseguiu se destacar solo bastante, apesar do que aconteceu posteriormente. Ela conseguiu se destacar muito bem durante um tempo. Algo que, em comparação a ela no grupo, não dá. Não dá pra comparar. Ela solo foi muito mais chamativa do que ela dentro do grupo. Porque dentro do grupo, a gente tinha destaques, na minha percepção, muito mais na Somi, muito mais na Sejong, muito mais na Yujong até. Mas isso é a minha percepção, né? Enfim, talvez seja essa questão. Talvez por escolha dela, talvez por escolha das agências que ela passou, ela não ter entrado no grupo. Talvez ela seja essa pessoa que em grupo é melhor. Não dá pra saber. Porque a gente só viu ela no IOI até então, em projetinhos aí, tipo Girl Next Door, tá ligado? Inclusive, Girl Next Door é muito legal, né? Na época eu me diverti bastante e gostei muito da Somi ali. O Everglow. Bombom Chocolate foi um debut que entregou muito. Os comebacks seguintes estavam indo incrivelmente bem, principalmente Dandan e Larirá, que eu sinceramente acreditei que o Everglow iria ganhar cada vez mais hits e conseguiria se tornar, quem sabe, líderes da quarta geração, como estavam prometendo no início, mas foi totalmente o contrário. A empresa delas tinha a faca e o queijo na mão, mas simplesmente não quiseram aproveitar. E agora está aí o grupo com comebacks que infelizmente não tiveram um desempenho tão bom, com longos hiatos e sequer um full álbum. Isso aqui é um comentário de um mês atrás, então assim, tá datado. O Everglow veio ao fim, acabou, porque elas saíram da empresa. Muito provavelmente não vai ocorrer essa reunião, acho que não tem clima para isso. Talvez num futuro muito distante, mas que ficou um clima de bosta. A empresa administrou pessimamente mal. Não pagava nenhuma coxinha pras meninas, então assim, é absurdo, mano. Nossa, eu não consigo acreditar que eu tô fazendo vídeo recorrente aqui no Amigos Vai Explodir há uns 8 anos, mais ou menos. E eu acho que desde aquela época a gente discute a mesma coisa sobre eles não serem pagos devidamente, cara. Isso é absurdo, mano. Eu não aguento mais falar isso, cara. Pelo amor de Deus, paga os cara. Chega! Revolução! Mas realmente, cara, Everglow tem uma discografia boa. Eu sou suspeito pra falar porque o início ali do Everglow eu não gostei muito. Bombom Chocolate, Adios e Dandan. Dandan era melhor ali, mas eu não curtia muito. Aí veio o Laridá e eu falei, pô, isso é grupão. E aí depois as outras músicas, sinceramente, cara, grupaço, mano. Grupaço, muitos singles bons. Pirate, pra mim, acho que foi o melhor, pessoalmente, assim. É muito Everglow, Pirate. É muito Everglow. Laridá também. Então, assim, cara, o grupo tinha um potencial do cacete, mas não vingou. Purple Kiss. Achava que elas iriam hitar muito pelo talento, mas acabou que surgiram outros grupos e elas não conseguiram ter tanto sucesso. Eu não culparia outros grupos, né? Não é nem questão que você culpou, mas eu não acho que é isso, não. Eu acho que realmente só não conseguiu se destacar mesmo. O grupo é bom, mas eu acho que não tinha aquela característica que destacava dos demais absolutamente, assim. Eu acho que a música que mais fez isso foi Zombie. Realmente chamou atenção ali na época, e eu achei até que ia dar uma vingada legal na Purple Kiss a partir dali, mas depois não foi, mano. Eu acho que não pegou. Assim, não chega a ser um flop o Purple Kiss, a gente tá usando essa palavra meio que só pra se esporte nas palavras e chamar atenção aqui no vídeo, óbvio, né? Eu sou youtuber. Mas, realmente, acho que o Purple Kiss tinha muito mais potencial do que elas conseguiram de performance, de desempenho. Que tinha a Nago 1 lá, que veio do Produce 48, um baita de um vozeirão, sendo comparada com a Taeyeon. É de uma carga, uma expectativa gigante para o grupo que ela tivesse entrado. E aí o Purple Kiss não conseguiu chamar essa atenção, o que foi triste. Maeve. Quando elas debutaram, eu fiquei viciada na música delas, Pandora. Só que a empresa colocou o grupo no porão por meses e até eu esqueci delas, só lembrei quando elas fizeram comeback em novembro de 2023. Tá aí, mano, Pandora. Viralizou de um nível absurdo, não se falava em outra coisa na linha Lilás. Era Pandora ali, ó,
6 da manhã, a galera falando de Pandora. Mas agora falando sério. Pandora viralizou na Coreia do Sul, não tô maluco. Eu tenho essa memória. Viralizou. Por que cacetolas o grupo não foi pra frente? Eu não sei. Não dá pra saber se tem a ver com as integrantes, algum conflito interno, ou se a empresa simplesmente cagou mesmo. Não dá pra saber. Caraca, mano, agora que você comentou, eu tô meio indignado com essa situação. Vou dar uma pesquisada. Cara, simplesmente é isso mesmo. Eu não encontro mais nada do grupo, mano. Não tem. Não existe informação. A última atualização que a gente tem no Instagram foi em 7 de outubro de 2024, falando sobre os 30 milhões de views de Pandora. Irmão, lança a música, velho. Acredito que a Jennie, ex-integrante do NMIXX, depois da saída dela do grupo, no meio do ápice da era DICE, foi um dos clipes aí, um dos singles do NMIXX, deixou os fãs bem chateados e na época eu via muita gente comentando sobre até o debut solo dela. Não foi uma coisa que furou a bolha, mas tinha os fãs do NMIXX com ela. Hoje em dia não sei nem por onde ela anda, não sei se ainda continua com a carreira, não vejo mais ninguém falar sobre ela e eu realmente pensei que ela faria mais barulho, sabe? Cara, mas aí cai naquilo de... dificilmente você vê um idol que sai de um grupo no auge, assim, absoluto e ele também vai pra um auge absoluto sozinho. É difícil, você vê poucos casos que acontece isso. Casos que aconteceram isso, a gente vê, por exemplo, Jay Park, que saiu do 2PM, teve uma trajetória fenomenal e ascendeu, assim, em um outro setor, né? Não era nem K-pop, propriamente dizendo, mas ele brincava ali com K-pop às vezes. Mas ó, eu acabei de pesquisar aqui e cai na mesma situação do Maeve, mano. Você não tem muita atualização, você fica aí pensando, será que ela só parou? Será que vai fazer mais alguma coisa? Não dá pra saber, mano. Não dá pra saber. É triste, mas é a vida da pessoa, né? Não tem como a gente julgar, chegar aqui e cobrar que ela faça música. Ah, vai fazer música, gente. Ah, volta pro NMIXX. Não tem como fazer isso. Kim Woojin. Antes das fake news, quando ele saiu do Stray Kids, as stays estavam apoiando. Me lembro de ver vários vídeos de o que esperar da estreia solo do Woojin. Depois veio a polêmica. E essa foi a primeira vez em 6 anos de K-pop que eu vi uma fanbase virar as costas tão rápido pro seu artista. Eu sou Cub e Stay. Cub é o fandom do Woojin, pra quem não sabe. E afirmo, a saída do Woojin foi a melhor coisa que aconteceu pra banda e pra ele. Ah, mas ele deixou os meninos na mão. Eu duvido que ele tenha saído sem avisar ou ter uma conversa com os meninos. Ele já não estava psicologicamente bem. E foi a melhor atitude que ele teve. Tanto pro bem da banda, quanto para sua saúde mental. E ele é um solista 7/10. Ainda tem coisas para melhorar, mas hoje o canto dele está bom e dança também. Coisa que, bem, se olharmos para os vídeos antigos do Stray Kids, a gente fica, rapaz, que isso. A evolução dele foi a coisa mais impactante que eu vi em 2021 e 2022 dentro do K-pop. Especificamente falando do canto dele, cara, ele era muito brabo, na verdade, no Stray Kids. Posso estar enganado, mas o cara comia linha. Só que assim, realmente, a gente pode dizer aqui, não tem nenhuma comprovação do que aconteceu. O documentário que ele expôs as coisas ali tem provas, documentos, tudo bonitinho. Quem tiver a paciência pra assistir o vídeo lá, vai ver e vai falar, opa, não tem nada contra o Woojin aqui. Não faz sentido a gente continuar nessa. Na verdade, o Brasil é um dos únicos países que continuou falando sobre o Woojin, cara. E foi interessante, porque eu trouxe essa entrevista pra cá, um pouco antes dele fazer o negócio da HBO Max lá, naquela série. Eu trouxe essa entrevista pra cá, pra gente, pro Brasil. Muita gente hateou, cotando lá no Twitter, e eu caguei, né? E aí eu fiz entrevista e eu acho que as pessoas começaram também a olhar um pouco, opa, a gente não tá exagerando não, a gente não tem que ver também esse lado, a gente não tem que ver de fato se algo aconteceu, porque as pessoas tomaram como verdade por texto. Como é que você toma algo como verdade só por texto? As provas completamente refutável, tudo refutado 100%, e porque tem um super texto com storytelling angustiante, você compra essa ideia e fala, não, realmente teve uma vítima, realmente o Woojin é culpado. Não dá pra fazer isso, mano, é muito perigoso. É inocente até que se prove ao contrário, e não o contrário dessa frase. Tipo, eu não vou chegar aqui e ser o advogado do Woojin. Eu não vou fazer isso. Mas a forma que a gente está tratando ele, ou melhor, a forma que ele foi tratado na época é desproporcional à realidade dos fatos. Porque não foi comprovado nada contra o cara. Então não é justo, podemos dizer assim, não é justo. É uma coisa muito perigosa. Eu acho que a melhor coisa que se pode fazer é ficar neutro. Não apoie, nem desaprove o cara. Só fique neutro, espere as coisas rolarem. Não precisa gostar do cara, não precisa ser super fã dele. Cara, só seja uma pessoa
pessoa normal, não influenciável por manada, com senso crítico e personalidade. Simples assim. Pentagon. Eles tiveram um baita hit em 2018 com Shine, que é uma das músicas mais icônicas do K-pop, e por conta da saída do Down, o Pentagon foi esquecido no churrasco. É uma pena porque eles são hiper mega talentosos e têm uma discografia insana. O Pentagon teve o último suspiro em Daisy, que realmente fez um sucesso por aí, e no Kingdom, mas nada mais. E o Rui ainda teve chance de brilhar participando no Boys Planet e indo pra final. O que na época me fez pensar que o Pentagon ia ter mais reconhecimento, mas acabou não vingando pro grupo todo, só pro Rui, que conseguiu a oportunidade de fazer umas collabs, ir ao Other Bomb, trabalhar em vários realities, etc. Dói ver um grupo que tinha de tudo pra se consolidar, perder tudo por conta da má gestão da empresa. A Cube. Eu vi o jeito que você deixou a disposição de palavras ali, hein? Você foi pilantra, eu não vou cair na tua. Cara, por partes. Muito se argumenta sobre a popularidade do Down ter afetado o Pentagon quando ele saiu. Eu diria que talvez não seja a questão da popularidade dele, porque muitas pessoas, né, falam que ele não era o mais popular dentro da Coreia, ele não era o mais popular do Pentagon. Eu não sei, eu não tenho essa informação, sinceramente não tenho essa informação, mas uma coisa que a gente pode deixar concreta aqui: quando um cara sai, ainda mais numa polêmica, essas polêmicas de namoro, fica aquele gosto amargo pro público, porque tem os fãs do grupo que eles sentem essa lacuna, esse peso do cara ter saído, toda essa situação fica ruim, mano. Ele perde um pedaço do grupo, porque tinha uma voz ali, tinha uma voz ativa no grupo, uma personalidade, uma característica. Tinha acabado de sair de Shine, que era foi um sleeper hit absoluto, assim, o bagulho tava subindo, e aí dá a bomba lá do namoro com a Hyuna, e ele sai do grupo no meio da subida dele, o que foi triste, porque eles estavam com uma coisa saindo do forno lá, parecida com Shine, e que poderia alavancar o grupo de vez, mas não rolou. Essa é mais ou menos a minha análise sobre o Pentagon. Eu acho que é o gosto amargo que foi deixado pros fãs e pra quem tava começando a conhecer o Pentagon. É triste. O Rui realmente conseguiu várias coisas. Ele quase debuta, né, no Zero Base One, se você parar pra pensar, porque ele teve a oportunidade de estar na final, mas não acabou vingando pro Pentagon mesmo, como você bem pontuou. É triste. O Pentagon é um grupaço, mano. Shine era a música do canal aqui, mano. Era Shine todo vídeo, filho. Era doideira. Alexa. A POB tinha tanto potencial e ganhou uma atenção bacana na época do debut. A empresa deixou a água esfriar e na época de Wonderland ela ainda foi comentada internacionalmente, mas Zib Label cagou no pau com força e além de boicotarem a coitada, chegaram até a lançar a música arquivada sem o conhecimento dela. Ô louco, eu não sabia disso, eu parei um pouco de acompanhar a Alexa, mas eu vou ser sincero, ali no começo da carreira solo dela eu ouvia bastante. Ela participou do Produce 48, mas ela basicamente não aparecia no Produce 48, apesar dela ser boa, só que simplesmente não aparecia. Aí ela veio solo, mostrou pro que veio, só que realmente é o que você falou. Tem uma música que eu ouvia muito dela que era Bomb e Villain. Nossa, Villain, eu ouvi de formas nunca ouvidas antes na história da humanidade. É absurdo. Eu lembro, mano, ela não tinha participado no reality show e ganhou. Não tem essa informação. Agora que eu tô lembrando, que eu tô pesquisando aqui, ela ganhou um reality show, não foi? Ah, é a própria Wonderland que foi comentado aí. A pessoa comentou, no caso. É verdade. Agora que eu lembrei. Pô, mano, o que fizeram com a carreira dessa menina, mano? Não faz sentido, velho. A menina tava com baita do potencial pra estourar, velho. Ah, não. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Não existe, mano. Não existe. Os caras fazem empresa meio que, sei lá, mano, só é de hobby, né? Ah, eu vou fazer coisa no entretenimento, é isso aí. Pegar dinheiro do governo, esse tipo de coisa, não é possível. Tem alguma coisa na Coreia do Sul que você pega um incentivo cultural, né? Alguma coisa assim, né? Posso estar falando bosta, não sei. Eu posso estar confundindo. Deve ser isso, mano. Os caras só pegam pra farmar dinheiro. Não tem outra explicação. Wikimic. O debut foi ruim? Sim. Mas depois veio uma música boa atrás da outra e mesmo assim, geral, nem ligou. Muito triste. Cara, é relativo, né, essa questão de ruim, mas eu nunca vou esquecer que eu não gostei de primeira dessa música, só que ela foi crescendo em mim e eu gostei bastante. I Don't Like Your Girlfriend, né, que é o debut do Wikimic.
Eu comecei a gostar depois. Aí eu vi um técnico lá de música, um técnico de áudio, que ele foi ouvir essa música. E ele deu as seguintes aspas. Ele falou que parece que vários produtores tiveram uma ideia e falaram, vamos colocar coisa. E aí não entraram no acordo e ficou desse jeito desordenado. Se eu lembrar o técnico, eu vou deixar aí pra vocês, mano. That was weird. That was not what I expected from that build-up. 'Cause baby, I don't like a girlfriend. I'm lost. It's like a musical salad. It's like they're throwing in everything to see what sticks. So that's why I said earlier it's like a musical salad. It's just kind of like they're throwing everything in that's hip and just kind of putting it all together. Cara, é absurdo isso, cara. Mas de fato, o Wick Mick foi trazendo várias músicas legais depois de um tempo. Pique, pô. I'm so picky. Isso aí, pra mim, na minha cabeça, foi um smash hit. Mas não foi. Não é possível, mano. Eu não consigo acreditar nisso. Mas enfim, comenta outras coisas que você acha que deveria ter mais fama do que teve. Dentro do K-pop, é claro. E vamos discutir isso aí nos comentários. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Seja membro se você quiser apoiar financeiramente. E tamo junto, mano. Vê o vídeo que vai estar aparecendo aí. Que esse vídeo ficou bacana também, hein? Tamo junto. K-pop é good.